e aproximadamente 6 mil startups? De acordo com a Associação Brasileira de Startups, em 2012 havia em média 2.519 startups cadastradas. Em 2017, o número aumentou para 5.147. Como funciona esse modelo de negócio? Qual a expectativa do mercado brasileiro? Saiba mais agora. O Jornal da UFO está no ar. Nós vamos conhecer agora uma startup que utiliza os conhecimentos de engenharia em produtos que se aplicam desde a agricultura de precisão até competições de tiro. Basta dar uma olhada nos equipamentos para perceber que o trabalho aqui é de base tecnológica. A ASIS tem 7 sócios, todos alunos, professores ou já formados pela UFO nas áreas de engenharia mecânica, mecatrônica e aeronáutica. A gente já está com 2 anos e meio de estrada, né? A proposta da ASIS é desenvolver soluções utilizando o que a gente aprendeu com a engenharia, o que a gente tem de tecnologia hoje no mercado disponível, e soluções que resolvam problemas reais, né? Coisas que possam ser materializadas. Conferimos 2 produtos da startup. Os outros, por enquanto, são segredos bem guardados e em desenvolvimento. A hélice e essa estrutura cinza são partes do Solarium Agro, um veículo aéreo não tripulado. O modelo é de asa fixa, como se fosse um avião em miniatura. Poderá ser útil em atividades de mapeamento, por exemplo, na agricultura ou no monitoramento do transporte de cargas. Nós da ASIS, a gente desenvolveu esse veículo aéreo não tripulado, que é uma tecnologia que já está no mercado, ela já existe, porém nós temos alguns diferenciais. E o principal dele vem na forma de uma autonomia de voo, um tempo de voo, né, no qual o usuário não precisa pousar o avião diversas vezes para poder realizar a sua missão. Então, com a adequação de painéis solares sobre a asa, juntamente com o sistema de baterias, a gente consegue estender a vida útil desse avião até 8 horas de voo, né, o que permite com que ele seja aplicável para áreas não só relativas à agricultura, mas também para linhas de transmissão de energia, para transporte de valores, dentre outros. O protótipo já está em fase de finalização, daqui 2 ou 3 meses fica pronto. Neste momento, parte da equipe faz uma demonstração do teste de tração da hélice. O segundo produto que vimos já está no mercado, é o Foam Blue. Essa espécie de corneta capta o comando de voz de atiradores que participam de competições. Esse é um produto voltado para o esporte de tiro ao prato, que é um esporte, uma das categorias do tiro olímpico. Basicamente, o esporte consiste em uma pista onde tem os atiradores e uma máquina vai disparar um prato onde ele tem que atirar. Tradicionalmente, esse esporte, para fazer o disparo dessa máquina, existe um botão onde uma pessoa externa, né, aos jogadores vai apertar esse botão e depois que ele aperta esse botão, o prato é lançado. Para eliminar a influência dessa pessoa, a gente desenvolveu um dispositivo que permite acionar essa máquina pela voz. Então, o próprio jogador, ele não precisa mais dessa pessoa, ele mesmo com o comando de voz dele, ele aciona a máquina e ele pode estar mais focado no time e elimina o erro humano. Essa tecnologia já foi desenvolvida, porém, para você trazer essa tecnologia de fora, ela custa muito caro. A gente conseguiu desenvolver essa tecnologia a um custo extremamente acessível. Há 1 ano, a startup é incubada pelo CIAEM, Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFO. O suporte traz bons resultados. Desde que nós entramos aqui, ele serviu para nós amadurecermos bem mais a questão da gestão de negócios, da criação de um plano de negócios por si só, o contato com o cliente, né? Reuniões semanais com gestores, realizando um acompanhamento com a gente aí em toda essa questão de gestão. Bom, é um canal para que nós possamos participar de eventos de aceleração, tanto é que já conquistamos um prêmio, né? Ficamos aí fomos a melhor empresa a participar de um evento de aceleração. E isso abriu algumas portas para nós, né? Permitiu que nós arrecadássemos alguns fundos. Para falar então sobre startups e o mercado, nós convidamos o Marcos Caixeta, que é empreendedor e diretor de startups da Inove. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é uma coisa assim, uma área que eu sou extremamente apaixonado, então
eu acho que vai ser muito legal poder compartilhar um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento que eu tenho com vocês aqui. Obrigado. Muito bom. E ao meu lado também está a Zilá Diniz Cabral. Ela é administradora e mestranda em Ciências Contábeis pela UF. Boa noite, Zilá. Obrigada também pela presença. Boa noite, eu agradeço o convite para estar participando aqui com vocês. Nós vimos então agora há pouco essa reportagem mostrando o exemplo da startup Asis, incubada pelo CIAIN da UFO. Conta pra gente, você que entende dessa questão, né, de startups, para quem sonha em ter uma startup, por onde começar? Bom, o ponto mais importante quando você tem uma ideia é tirar essa ideia da cabeça. Você tem que escrever, porque no momento que você começa a tirar todo aquele sonho que você teve e colocar num papel, você começa a descobrir um leque de opções e de informações que geralmente você não tinha pensado ainda. Então, começa a colocar isso no papel e, muito importante, comece a conversar com pessoas que são de confiança para que essas pessoas te deem um feedback também desse sonho seu. Porque quando você guarda algum projeto, guarda informação, você perde uma riqueza de dados que outras pessoas podem compartilhar. Isso acontece muito. E o empreendedor não ganha nada por segurar, porque eu sou inovador, porque o meu produto vai mudar o mundo. Mas se você não conversar com o mundo, você nunca vai descobrir se isso é verdade ou não. Então, o primeiro passo é tire do papel e comece a conversar com pessoas. Muito interessante. Então, começa com esse network. E, Zilá, o planejamento financeiro também é essencial para quem quer começar uma startup? Com certeza. Conhecer um pouquinho dos recursos financeiros que ele tem disponível, as linhas de financiamento oferecidas pelo mercado. É extremamente importante desenhar esse fluxo de caixa para que ele possa saber aí no período de tempo quanto de dinheiro ele precisa, o quanto ele vai receber e o quanto ele vai gastar. E a startup é diferente de outros tipos de empresa, outros modelos de negócio? Como que nós podemos diferenciá-la de outras empresas, por exemplo? Sim, a startup ela tem uma característica de ser um negócio que se inicia para explorar um modelo de negócios, ou seja, uma forma de ganhar dinheiro através de um modelo de negócios repetível, escalável e que está presente num ambiente cheio de incerteza. Então, a grande diferença é que a tecnologia tem que estar por trás desse modelo de negócio. É muito difícil você escalar uma empresa tradicional, por exemplo, um restaurante, uma sorveteria. Agora, quando a gente fala de uma empresa que tem uma tecnologia por trás, um software, ela já consegue expandir aí os limites de atuação para o mundo inteiro em bem menos tempo e também menos dinheiro necessário, né? Usando aí o conceito de escala, que é você crescer sem aumentar os seus custos. Interessante. E para desenvolver uma startup, é possível fazer isso sozinho, claro, levando em consideração o networking, né? Ou o ideal é que se faça em equipe? O que você acha? Eu acredito que tudo é possível. Vai depender do seu esforço, da capacidade e, assim, enfrentar o mercado é sempre complicado. Quando a gente fala sobre, por exemplo, investidores ou aceleradoras ou às vezes incubadoras, eles preferem empresas que são formadas por mais de uma pessoa. Até porque se, por exemplo, um empreendedor único, ele resolve não continuar a empresa, não existe quem mais vai fazer aquilo lá acontecer. E quando você entra no mercado, você tem diversas variáveis, igual a gente comentou agora, essa questão financeira que deve ser analisada e tem que ser acompanhada muito de perto. O empreendedor ele precisa saber o chamado burn rate, que é quanto que ele tem de dinheiro e quanto tempo ele vai sobreviver com aquele montante de dinheiro, por exemplo, para ele poder calcular se vai dar tempo de lançar um produto ou não e de adquirir aquele cliente que vai bancar a empresa dele ou não. Por outro lado, você precisa do lado técnico, do próprio desenvolvimento do produto, seja um hardware, seja um software, vamos falar assim, na parte técnica de quem vai criar isso aí é necessário e demanda muito tempo. Então, assim, para te falar até a verdade, alguma empresa que exista hoje, que já tenha crescido, todas elas que eu conheço sempre foram de no mínimo 2 pessoas, mas geralmente 3 ou 4 sócios para conseguir fazer o negócio acontecer, entendeu? E existem diferentes tipos de startups? Sim, aí a gente começa a falar dos nichos de mercado, por exemplo, existem as startups de fintech, que trabalham no setor financeiro, seja bolsa de valores, banco, alguma coisa assim. Tem uma agora nova que é Lawtech,
que são as startups que estão na área jurídica. Aí existem uma série de startups, série de áreas diferentes, startups diferentes. Aí tem o conceito do hardware, do software. Então, assim, e tem muitas startups que estão surgindo agora que elas são meio disruptivas em termos de mercado. Então, a gente não consegue nem classificar se ela, por exemplo, uma low-tech ou se é uma fintech, por exemplo. Então, assim, estão surgindo ideias assim fantásticas que a gente não sabe nem ainda descrever qual que é o nicho que ela está trabalhando. Interessante. Isla, ainda falando sobre a definição de startups, você comentou essa questão, às vezes, de um cenário de incerteza em que algumas delas surgem. Mesmo talvez sendo um cenário mais incerto, o mercado está aberto a essas startups? Como é que você avalia? Com certeza. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento muito grande de surgimento dessas novas empresas, essas chamadas startups. Então, apesar dos problemas políticos e econômicos que o nosso país tem enfrentado, isso não tem diminuído a ânsia, a criatividade dos nossos empreendedores. Então, eles têm se planejado melhor, se capacitado melhor para enfrentar essas incertezas com um planejamento mais fundamentado, com uma capacidade maior. Ok. E você acha que o Brasil hoje ele tem capacidade para fazer essas startups crescerem, evoluírem? Por que elas têm aumentado tanto, como apresentamos os números agora há pouco? Bom, eu acredito muito que existem várias coisas que o país precisa fazer para que permita realmente que essas startups cresçam. Hoje nós temos por base de comparação o Vale do Silício, que é o maior celeiro de startups do mundo. Israel tem um grande celeiro de startups. Outros países europeus, outros estados, por exemplo, dos Estados Unidos, bem próximo aqui, o Chile, tem um programa de aceleração de startup que é fantástico. E aqui no Brasil existem algumas iniciativas muito boas e muito fortes para esse desenvolvimento também. Só que, por enquanto, elas ainda trabalham isoladas. Existe um pequeno relacionamento, mas é muito isolado. Uberlândia tem um ecossistema que a gente chama de Uber Hub. São Paulo tem um ecossistema próprio, Belo Horizonte tem um ecossistema próprio. Mas eu acho que é tudo feito muito no sangue, muito na raça mesmo do empreendedor, que é onde as coisas acontecem. Porque o cenário brasileiro para desenvolvimento de negócios ainda é muito burocrático. Então, geralmente é caro para você abrir uma empresa, é caro para você desenvolver. Qualquer receita que você tenha na sua empresa, ou às vezes despesa, você ainda tem que pagar impostos para o governo. Então, para o pequeno empreendedor, é complicado dar aquele primeira pedalada na bicicleta. Então, assim, o Brasil tem muito a desenvolver em termos de relacionamento de todos os setores, todas as cidades. Nós já estamos percebendo uma identidade muito legal entre as grandes empresas, entre o governo e as startups, mas ainda não é suficiente para aflorar aquele potencial empreendedor que a gente tem no país, que é, segundo pesquisa, um dos maiores do mundo, entendeu? Ok, daqui a pouco então nós continuamos a falar sobre startups e o mercado. Como ficam as temperaturas na véspera de fim de semana? Veja na previsão do tempo. Sexta-feira ensolarada e com temperaturas elevadas em Uberlândia. A mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Em Monte Carmelo, o dia também tem sol. As temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. O dia em Patos de Minas tem sol entre nuvens, com mínima de 17 e máxima de 29 graus. Dia quente com predomínio de sol em Ituiutaba. A mínima é de 18 e a máxima 33 graus. A sexta-feira também fica quente em Uberaba, a mínima de 17 e a máxima 29 graus. Como fazer um planejamento financeiro para manter uma startup? Vamos falar mais sobre o assunto depois do intervalo.
Estamos de volta e agora é hora de conferir as dicas do nosso quadro Editais UFO. Olá! Se você está em busca de uma vaga em concurso público, presta atenção nessas oportunidades. Tem edital aberto no Ministério Público da União. São 47 vagas no Brasil todo, para nível médio e superior, além de formação de cadastro reserva. Os cargos são de analista, na especialidade de Direito, e técnico, na especialidade de Administração. Os profissionais devem receber remuneração entre R$ 6 e R$ 11 mil. As inscrições vão até o dia 10 de setembro, pelo www.cesp.unb.br. A Prefeitura de Santa Luzia, em Minas Gerais, abriu concurso público com 335 vagas de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia entre R$ 1.000 e R$ 6 mil. A prova objetiva acontece no dia 25 de novembro. Além disso, estão previstas provas de títulos e discursiva. Mais informações no site www.ibgpconcursos.com.br. Oportunidade também em São Paulo, na Empresa Metropolitana de Águas e Energia, EMAI. São 70 vagas para nível médio, técnico e superior, para engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, praticante de operador de usina, eletricista de manutenção e mecânico de manutenção. Os cargos podem ser ocupados nas cidades de São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Inscrições no site www.concursosfcc.com.br. No próximo mês tem mais dicas no quadro Editais UFO. Até a próxima! Zila, como que alguém pode fundar uma startup? Ele tem que ser MEI, autônomo? Como que funciona essa parte voltada mais para o empreendedorismo e o mercado? Olha, vai depender do objetivo e do tamanho desse negócio que ele está querendo montar. O MEI geralmente é para uma única pessoa. Ele é uma forma de legalizar esse empreendedor que quer aí contribuir com a sociedade através dos impostos, tá? E a partir de uma equipe, quando você tem aí 2 ou mais pessoas, o ideal é se fazer uma análise tributária para entender qual seria a melhor forma de formalizar essa pessoa jurídica, seja uma empresa limitada ou até uma sociedade anônima, dependendo da quantidade de pessoas, mas geralmente no início eles são criados através aí de uma empresa limitada. E o regime tributário vai depender mesmo dessa análise, desse estudo em relação aos regimes tributários que a gente tem, lucro presumido, lucro real, qual vai se adequar melhor ao modelo de negócio e à atividade que ele vai explorar. Ok. Marcos, no início do jornal nós mostramos dados que apresentam que muitas startups surgem no país, mas você sabe dizer também se muitas startups morrem e quais os motivos que levam ao fracasso de algumas delas? De acordo com as estatísticas do Sebrae, 95% das pequenas empresas fecham em até 5 anos. Então, a taxa de mortalidade é brutalmente alta, eu considero. Como superar isso, Obrigado. por exemplo? Obrigado. Bom, o planejamento eu acho que é uma coisa muito importante. Então, igual eu falei no início, você precisa tirar a ideia do papel. E construiu-se o conceito, hoje conhecido, Lean Startup. Então, como é que você desenvolve uma startup gastando o mínimo possível e fazendo as coisas o mais rápido possível? Esse conceito, você começa a fazer um planejamento no papel. Existem alguns, chamado Canvas, que te ajudam a fazer uma modelagem do negócio. Então, você começa a falar qual que é a sua proposta de valor, qual que é o segmento de cliente que você vai ter, como que você vai ganhar dinheiro, onde são seus gastos. Você começa a colocar essas informações no papel de uma maneira mais rápida do que fazer, por exemplo, um plano de negócio. Feito um primeiro planejamento, você já vai para o mercado. Ou seja, se você gastou 4 horas para fazer esse planejamento, na parte da tarde você já vai para o mercado e vai validar se realmente aquele segmento de cliente percebe aquela proposta de valor. E dessa maneira você vai ajustando, às vezes sem mesmo ter um produto, você consegue conversar com alguém
descobrir realmente quais são as dores que ele tem, se aquilo que é a proposta de valor realmente ele percebe isso como vantagem, e você vai ajustando aos pouquinhos, vai ajustando a roda. E, por exemplo, numa interação de 3, 4 dias que você fizer um trabalho, você já começa a ter um produto que a garantia de aceite e a possibilidade de crescimento já cresce exponencialmente nesse modo. Aí sim você começa a criar, que a gente chama um MVP, que é literalmente um produto que você pode eventualmente vender, mas que você vai usar aquilo lá para testar o cliente, para ver se realmente ele vai usar as ferramentas que você propôs e se ele vai pagar por esse produto. Então, aos pouquinhos você vai construindo a sua ferramenta, vai testando o mercado, você vai conseguindo ter uma receita de volta para poder bancar a sua própria empresa, e desse modo você começa a construir de modo orgânico e muito mais sustentável a longo prazo. Então, é uma maneira que você consegue realmente falar assim, não gastei dinheiro e fiz meu projeto acontecer com muito mais tranquilidade. Interessante. Inclusive, esta semana a TV Universitária fez uma cobertura especial do Congresso CITES, que aconteceu até hoje, e teve um palestrante que falou o seguinte, que o futuro ele é incerto, a evolução tecnológica está tão grande que não dá para saber amanhã já o que vai acontecer, porque são muitas inovações e mudanças. As startups têm esse futuro também incerto nesse sentido, de grandes mudanças? Eu vou te afirmar que as startups vão trazer mudança para o Brasil e para o mundo. Existem várias empresas grandes, já constituídas, de vários anos de vida, que elas estão inovando através ou da compra de participação em startup, sendo acionista em startups, ou adquirindo a startup para trazer o empreendedor para dentro da empresa. Então, essa empresa está relacionando diretamente com a startup para poder inovar. Ela sabe que o que vai fazer a diferença não é o que está lá dentro. Pode até ter um projeto interno ou outro, mas a diferença, quem está fazendo, são esses empreendedores loucos que estão aí criando coisas que não existiam 1 ano, 2 anos atrás. Interessante. E Zila, falando então de mercado, mudanças, expectativa de futuro, ser inovador é um diferencial que o empreendedor deve buscar cada dia mais? Com certeza. É um desafio ser inovador, porque hoje a velocidade do desenvolvimento e da tecnologia tem feito com que o que você criou de diferente hoje, amanhã já não seja mais diferente. Então, a inovação é o grande motor propulsor dessa criatividade, dessa disrupção que o nosso mercado tem vivenciado. Muita coisa nova surgindo, muitos paradigmas sendo quebrados e muita coisa interessante aí por vir. Na sua opinião, como que o mercado tradicional ele pode se inspirar nas startups, olhando essa questão do empreendedorismo, da inovação, de pensar fora da caixa? Essa adequação à cultura é imprescindível. Você mudar a forma de pensar de uma organização tradicional é lento, isso demora um tempo. Você não modifica crenças e valores que foram criados há muitos anos atrás da noite para o dia. Mas é um trabalho que precisa ter o início, abrir espaço para esses jovens criativos e inovadores, para que eles possam realmente colocar essas ideias malucas em prática e outras pessoas se inspirarem nesses jovens que estão aí trazendo esse sabor da juventude, da inovação e da criatividade. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Então, as empresas precisam abrir esse olhar para essas pessoas que são inovadoras, que são criativas e começar a preparar esse ambiente, modificar crenças, valores e a própria estrutura para que eles possam abraçar esses funcionários criativos e colaborativos. Então, para a gente encerrar, nesse atual momento que nós vivemos da pós-modernidade, onde tudo acontece muito rápido, principalmente as mudanças, o ideal é a pessoa sempre estar atenta ao que está por vir, no caso do mercado. Com certeza, manter um olho no hoje e no futuro é imprescindível hoje para se manter uma organização saudável, inovadora, sustentável. Ok. Hoje foi o último dia do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade. A UFO ajudou a promover o CITES. Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO, o evento incentivou a internacionalização.
Na segunda edição do CITES, a UFO participa como co-organizadora e uma das atividades que a nossa universidade promove é a Feira de Embaixadas. Para entender melhor, eu vou conversar com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Carlos Henrique de Carvalho. Professor Carlos, essa atividade é um incentivo, um estímulo à internacionalização da UFO, não é isso? Sim, é um evento, né, a Feira de Embaixadas. A UFO teve uma ação muito próxima na organização específica desta atividade no âmbito do CITES, né? Nós teremos aqui um encontro com a cidade, né, com o grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, bem como com o empresariado local, e no âmbito da Universidade Federal nós teremos um encontro mais reservado com os nossos pesquisadores e com a gestão superior. Isso é importante porque aproxima a Universidade Federal de Uberlândia desses países que estarão presentes aqui. E principalmente no momento em que a nossa universidade vem se articulando para promover a sua internacionalização e trazer, né, esses parceiros que estão em Uberlândia para discutir pesquisa, inovação e desenvolvimento sustentável. E por falar nesse assunto de internacionalização, tivemos uma boa notícia na última semana, né, professor? Fomos aprovados no edital do programa CapSprint. Explica um pouco mais, por favor. Isso é mais uma ação que nós desenvolvemos no último ano e meio, né? Isso é muito importante, redesenha o processo de internacionalização da UFO. Por quê? Nós vamos contar com um aporte de 13 milhões de reais para promover a nossa mobilidade da pós-graduação, né? É sempre importante frisar que o PRINT ele tem um foco, né? E o foco é pesquisa e pós-graduação, a mobilidade no âmbito dos programas de pós-graduação. E vinculando isso com a Feira de Embaixadas é de fundamental importância, porque nós começamos, né, a estabelecer parcerias, né, com os países que já constavam do anexo do edital CapSprint, né, aqui em Uberlândia, com a presença dos seus representantes diplomáticos. Muito obrigada pelas informações, professor. Voltamos ao estúdio. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Marcos, muito obrigada. Volte sempre ao Jornal da UFO. Tá bom, Gislene, eu que agradeço a oportunidade para poder falar desse assunto que realmente assim motiva muito a mim, eu acho que a muitas pessoas da cidade. E quero deixar o convite para sempre que alguém precisar, procura o UberHub, que é a nossa comunidade, nosso celeiro de empreendedores que está aqui justamente para a gente poder evoluir um pouco mais o cenário empreendedor aqui de Uberlândia. Ok. Isila, muito obrigada também. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Então, o Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.